Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje falando de mais aqui uma palavra grega, né? Aqui no nosso quadro, Nosso Grego de Cada Dia. Hoje vamos estar trazendo aqui a palavra da vez, a palavra exousia, né? Pronúncia que eu uso, né? Então a pronúncia exousia, por causa só um som de su aqui, porque aqui tem um ditongo, né? Então é lido como se fosse apenas o Y, né? Então apenas o som de u, né? Su, exousia, acento aqui, ó. Então, essa é a leitura que a gente adota. Exousia, no si, sílaba forte aqui. Exousia. Tá, beleza. Passando-se dessa fase aqui, nosso quadro, Nosso Grego de Cada Dia, nós temos que essa palavra ela aparece aqui 102 vezes no texto do Novo Testamento, que vai de Mateus capítulo 7, versículo 29, até Apocalipse capítulo 22, versículo 14, e é um substantivo feminino de primeira declinação, né, aqui para uma análise um pouco mais robusta da palavra em si, tá? Beleza, então, uma definição básica dessa palavra, a palavra exousia. Definição básica, nós temos autoridade, poder absoluto, habilidade, capacidade, força, domínio, coisa do tipo, tá? Só uma definição básica sobre isso. Nós temos mostrar aqui o uso dessa palavra, a palavra realmente funcionando no texto. Nós temos o texto aqui de Mateus 28 e 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda exousia me foi dada no céu e na terra. Ou seja, todo poder ou toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Geralmente, nas nossas traduções, pegam o termo exousia, né? É o termo exousia aqui e traduzem como autoridade, né? Então, você pode observar que em boa parte das nossas Bíblias aparece aí a palavra autoridade no lugar de exousia, né? Então, embaixo no texto grego vai estar exousia, mas em português vai estar a nossa palavra aqui é português, autoridade, ou mesmo, né, poder, né? Algumas traduzem também como poder, beleza? Passando-se dessa fase aqui de uso comum, a gente vai para um uso bem comum, estranho, que raramente alguém vai pensar e dizer. Aqui embaixo tem a palavra exousia, né? Por exemplo, quem está acostumado a exousia no sentido de poder e autoridade, aí você chega nesse texto aqui, ó. O texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz: mas tenham cuidado para que essa exousia de vocês, né, não faça com que os fracos na fé caiam em pecado, né? Ou seja, não tenham cuidado para que essa exousia. As nossas traduções, traduzem isso aqui como liberdade, né? Liberdade, cadê? Liberdade. Então, traduz aqui como liberdade, tá? Essa é uma questão. É interessante isso aqui, quando a primeira vez que eu vi essa palavra usada nesse sentido, achei muito interessante, porque quando você está no evangelho ali, acostumado com a palavra exousia no sentido de autoridade, no sentido de poder, coisa do tipo, raramente você vai suspeitar que a palavra liberdade está sendo traduzida aqui por causa da palavra exousia, que está ali no texto grego, né? Mas realmente está a palavra exousia aparecendo ali. Beleza? Então esse seria um uso que eu considero um uso incomum, né? Apesar da palavra ter significado também liberdade no sentido de que alguém tem aquela capacidade de fazer alguma coisa, né? Liberdade nesse sentido, de poder fazer aquilo, né? É uma espécie de poder fazer alguma coisa. E aí o apóstolo vai dizer: toma cuidado aí para que essa capacidade de vocês, esse poder fazer, não venha fazer com que vocês venham extrapolar a ponto de dos fracos na fé e caírem em pecado, né? Então vocês são livres para fazer isso aqui, né? Mas tome cuidado. E aqui a palavra exousia, tá? Mais uma vez aqui a palavra exousia. Muito bem. Passando dessa fase, aqui é um vídeo, tenderia a ser um vídeo rápido, né? O que diz nos léxicos? Eu trouxe alguns léxicos aqui para você. Esse léxico fala sobre que exousia é um substantivo, né? Que significa autoridade e também denota a permissividade de fazer algo, então a faculdade ou a liberdade de fazê-lo, né? Então está relacionado a isso, e aí estão todos os textos, né? Nós temos também outro léxico aqui que eu trouxe rapidamente. Esse outro léxico fala sobre exousia, mas o genitivo tem a ideia de autoridade sobre, né? Sobre demônios, sobre isso, aquilo, outro. Nós temos também a exousia, no sentido de exousia mais genitivo, significa autoridade de, aí dá um exemplo ali em Lucas 20, versículo 20, e exousia mais infinitivo
dando a ideia de direito ou autoridade para, né? E aí vai. E ele vai dando vários exemplos aqui também, exousia com a preposição epi, mas com genitivo. Ele vai dando aí qual o sentido de cada uma delas. Isso é interessante também, tá? Trouxe aqui só para ampliar um pouquinho aí a discussão no que tange esta questão. Outro léxico também vai falar sobre exousia. Aqui ela vem acompanhada de um artigo, né? Que é o que você vai encontrar. O artigo vem aqui na frente, tá? Diferente do português, mas no léxico você vai encontrar geralmente o artigo vindo aqui na frente, depois da palavra, tá? Então você vai encontrar exatamente essa forma no léxico. Exousia, ré, né? Ou seja, ré exousia indica que é substantivo, ela é feminino. O artigo aqui é feminino, tá? Então é isso. Bom, nós temos aqui mais... O léxico vai falar sobre abundância de meios, recursos também, abundância de recursos, trazendo... Esse léxico aqui ele é um pouco mais amplo, né? Não é propriamente dito do Novo Testamento, mas é um léxico um pouco mais amplo do que isso. E ele vai trazer um pouco mais essa discussão, ele vai, de alguma forma, estar ampliando um pouco mais esse entendimento sobre a palavra, como que era usado em outros contextos também. Bom, trouxe mais um léxico aqui, o grande italiano aí, o Bailey, que ele vai falar que exousia poder para fazer algo, também liberdade ou faculdade, né? Poder, autoridade, sobre abundância, recursos, esplendor e tal, e vai dizer que a palavra vem dessa etimologia aqui, tá? Então, a informação, esse léxico também é um léxico muito robusto, de grego clássico também, um dos melhores léxicos aqui que você tem em italiano, né? Até onde eu conheço, não me falha a memória aqui, é um léxico italiano, muito conhecido e respeitado, e ele traz essa questão aqui, tá? Então é isso. Nós temos mais outro léxico aqui para voltar ao Novo Testamento. Esse léxico vai falar sobre o direito que exousia significa o direito de controlar ou governar. Falar um pouquinho também sobre o domínio, a esfera sobre a qual alguém tem autoridade para controlar alguma coisa ou governar sobre alguém ou algum território. Os meios ou instrumento pelo qual a autoridade é marcada ou simbolizada. E também um estado de controle sobre alguém ou então sobre algo, né? E aí vai citar o texto lá do Pedrão lá com aquela confusão lá de Ananias, né? E aí, basicamente é isso. Essa palavra aqui trouxe alguns usos aqui. Obrigado aí você que acompanhou até aqui. Será objetivo apenas mostrar essa palavra aqui mais uma vez, né? Já tem lá no canal aqui, mas mostrar, acompanhada também de outras definições, de uso também no Novo Testamento, também de léxico aqui, reforçando o sentido dela, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um comentário aí. Se tem alguma coisa a colocar, retirar, comenta aí que a gente vai agradecer bastante. Valeu, fui.